Oi, tudo bem? Eu me chamo Adelaide Leão, eu sou especialista em ansiedade, especialista em técnicas de respiração e atenção plena para ajudar e ensinar as pessoas a dominar a ansiedade de forma 100% saudável e natural. Dominarem as emoções, dominarem a gestão do estresse, que é algo que hoje todas as pessoas estão suscetíveis a ter. Afinal, a gente está vivendo num momento de muitas nuances, de muitas mudanças e indecisões, e viemos aí de um contexto de pandemia que também contribuiu fortemente para que estivéssemos todos num lugar de insegurança. E hoje, numa sociedade que tenta, a passos curtos e um pouco que inseguros, se restabelecer na normalidade, a gente percebe cada vez mais o quão isso tem sido difícil e desafiador. Eu gosto de falar desafiador, não gosto de falar difícil. A gente acaba por se ver num lugar de fobia social, com um receio de sair e encontrar algumas pessoas, por um receio até de não saber como se comportar. Algumas pessoas com sintomas negativos, sintomas corporais, físicos desconfortáveis, como palpitação, dor no peito, falta de ar, e uma sensação de lidar com isso em público também é algo que só de pensar apavora muita gente. Então eu estou trazendo esses conteúdos em prol de fazer com que essas pessoas, todos e todas nós, afinal eu também passei por isso, que a gente possa entender o nosso corpo, que a gente possa se apropriar dele como uma ferramenta de poder, se apropriar do nosso poder de focar a atenção, do nosso poder mental, para então estarmos mais em paz com nós mesmos, vivendo com mais serenidade e clareza. Eu acho que a questão da clareza é uma questão fundamental dentro desse escopo de habilidades que são importantes da gente desenvolver para que possamos estar mais serenos e dominando a ansiedade de uma forma natural, de uma forma saudável. Porque a ansiedade, como eu já disse aqui muitas vezes, é algo que sempre vai estar presente, mas o que vai mudar é a maneira como nos relacionamos com ela. Não sendo mais vítimas, mas sim podendo ser responsáveis pelas escolhas que fazemos quando ela se apresenta. E ontem eu estava num momento bem tenso da minha vida, resolvendo algumas coisas de trabalho, algumas coisas pessoais. E sabe quando você tem aquela sensação do pensamento que chega de supetão e começa a falar várias coisas na tua cabeça e não para de falar, e são milhões de vozes que às vezes você não sabe nem de onde elas vêm, de onde elas surgiram. E eu me vi num lugar de cansaço extremo por ouvir essas milhões de vozes. E eu fico pensando quando isso puder acontecer, se isso acontecesse presencialmente. Seria mais ou menos assim, eu estaria numa assembleia geral, numa reunião com várias pessoas, e seriam todas essas pessoas falando ao mesmo tempo. Todas elas falando ao mesmo tempo, eu querendo entender o que cada uma delas estava dizendo, mas ao mesmo tempo todas elas falavam no mesmo momento e eu não tinha como entender, ficava tudo um burburinho. É essa mesma sensação que a ansiedade faz com que a gente tenha dentro da nossa cabeça em alguns momentos. Você pode não ter sintomas físicos, como falta de ar, palpitação, mas você tem sintomas de dificuldade de percepção e clareza e de estresse mental. O estresse mental é quando dá aquele pequeno bug no cérebro e você parece que se perde até mesmo da realidade, parece que você se perde até mesmo do seu próprio corpo. Tem gente que tem até sintoma de desrealização, de se descolar do corpo por conta desse pequeno bug que pode dar na nossa cabeça. Então, entender que isso é um traço de estresse e ansiedade é o primeiro ponto. É um ponto muito importante para que você não acabe assimilando isso como algo natural, como algo que acontece. Sim, pode acontecer, mas é importante que você aprenda a lidar com isso. Porque muitas vezes, quando a gente deixa isso nos levar, isso pode nos fazer a ter escolhas que não são escolhas confortáveis, nem para nós e nem para as outras pessoas, podem fazer com que sejamos impulsivos, gritando com alguém, sendo grosseiro com outra pessoa, ou até fazendo coisas piores, né? Partindo para violência. A gente nunca sabe o que as nossas mentes podem dizer para nós em momentos de tensão, em momentos de picos de estresse. Então, aprender a ouvir é algo muito importante. E para você ouvir, você precisa silenciar. Porque o que acontece muitas das vezes é que a gente quer falar junto. Tem um monte de voz falando com você na tua cabeça e você quer poder falar junto com elas para dizer o que deve ser feito ou não, para perceber e se perceber como atuante naquele momento. Porque a gente quer sempre
estar no comando das coisas. A gente quer sempre estar no comando de nós mesmos. Então, agir, fazer, mas nem sempre fazer alguma coisa é a melhor escolha quando estamos com a cabeça acelerada, com muitos pensamentos, principalmente pensamentos de preocupação e ruminações negativas. Quando a gente fica com aquela coisa desconfortável ali, ou quando aquela preocupação persistente não sai da nossa mente. Nesse momento, fazer algo em prol disso, agir na direção disso, é a pior coisa que você pode fazer. Diferentemente do corpo, que a gente tem que movimentar para manter saudável, a mente a gente tem que aprender a desacelerar para mantê-la saudável. A gente pode aprender e desenvolver uma habilidade que diminui o fluxo de pensamentos, fazendo com que a gente tenha cada vez mais clareza das nossas ideias, clareza das nossas emoções e daquilo que se apresenta. Porque imagina que a mente é como se fosse um lago, que quando muito sujo, a gente não consegue ver o fundo, a gente não consegue ver realmente o que está por trás de toda aquela sujeira. Agora, quando a gente limpa esse lago e deixa ele mais cristalino, mais transparente, a gente consegue enxergar de forma mais nítida o que tem no fundo de verdade daquele lago. Essa parábola quem conta bastante é o professor De Rose, e eu gosto muito dela porque reflete muito o que é importante da gente entender em relação à mente, em relação ao treinamento mental. Desenvolver essa capacidade de parar um pouco e diminuir o fluxo de pensamentos é algo muito importante. E fazemos isso começando a se escutar, aprendendo a escutar essas vozes, aprendendo a ficar quietinho, calado, calada, ali, apenas vivendo no presente. Porque também acontece muito dessas vozes nos levarem para lugares distintos, nos levam para o passado, nos levam ao futuro, nos fazem retomar questões, mágoas, acertos, desavenças, e a gente fica indo feito máquina no tempo para vários lugares. Então a primeira coisa que a gente aprende a fazer para treinar, diminuir o fluxo de pensamentos é silenciar e se manter presente. E respirar único e exclusivamente naquele momento, a partir dessa respiração com técnicas específicas. Essa respiração atua no seu sistema nervoso e faz com que as suas ondas cerebrais mudem de frequência. A gente emite vários circuitos elétricos nos nossos neurônios que ressoam numa frequência tal qual a frequência de rádio. E dependendo da estação na qual você está, você tem muita informação ou pouca informação. Em qual frequência você deve vibrar quando está num momento de muito estresse e tensão? É muito mais interessante e favorável a você ir para uma frequência mais baixa, de um fluxo de pensamentos menor, onde a clareza daquilo que está com você fica mais específica, fica mais nítida. E então você consegue perceber de fato quais emoções estão envolvidas nisso, consegue perceber também o que é aquele momento onde você pensa determinada coisa a respeito daquele fato. Então, com essa desaceleração do pensamento, você ganha o poder de percepção clara e nítida acerca daquilo que você sente e da maneira como você reage perante os fatos. E isso vem a partir do poder da escuta. Então, eu noto que cada vez mais a gente vive com pressa. E a pressa, ela é algo importante, talvez, para os dias de hoje, onde a gente faz muitas coisas, onde a gente clama por pontualidade e eficiência a todo momento. E eu parei para pensar um pouco e até joguei isso no Instagram. Como que a gente cultiva a calma? Se a gente está vivendo um momento onde a pressa é tão importante, em que momento a calma foi esquecida? Eu realmente gosto de refletir assim, porque eu não vejo mais as pessoas priorizando a calma. Quando elas tentam priorizar a calma, é a base de remédio, a base de um estímulo forçado, como se a calma fosse algo impossível de se conquistar e de se adquirir de maneira saudável e natural, quando na verdade a calma ela é fundamental, né, para a gente conseguir viver de forma saudável, porque nós não fomos feitos para viver nesse mundo acelerado. Nós não fomos feitos para viver
nesse supetão de acontecimentos e inúmeros compromissos em que e todas nós nos colocamos. E é óbvio que se a gente ficar nesse ritmo frenético a todo momento, a gente entra num piloto automático que nos adoece e esquece de escutar e perceber os sinais do próprio corpo quando aquilo está te adoecendo. Então, se eu puder te sugerir uma forma de começar a treinar o teu fluxo de pensamentos mais lento e claro, eu te sugiro que você comece a perceber-se escutando mais do que falando. Comece a escutar mais os teus amigos, comece a escutar mais as pessoas ao teu redor, comece a escutar mais os sons ambientes dos lugares por onde você vai. Comece a escutar mais o som do teu corpo, o som da tua respiração. E a partir de técnicas específicas, como eu disse, de respiração consciente e atenção plena, a gente entra com a técnica para, de maneira estratégica e de maneira a somar com este poder de escuta, diminuir o fluxo de ondas cerebrais e pensamentos que te ajudam a se perceber melhor e a perceber de maneira mais clara aquilo que você está sentindo e aquilo que você está pensando. E essa é uma habilidade que nos salva a vida. Ontem mesmo, como eu falei a vocês agora há pouco, eu estava vivendo um momento bem desafiador, de fluxo de pensamentos acelerados e de vozes cujas algumas delas me diziam que eu sou um grande fracasso, que eu nunca vou dar certo em nada que eu fizer. É muito louco, né? Como essas vozes, como elas tomam a nossa cabeça. É muito louco. Se eu puder lembrar de algumas coisas, era eu nunca vou dar certo, eu sou um grande fracasso, tudo que eu tento fazer é muito difícil, por que será que nada dá certo? Por que será que eu tenho tantos desafios? Por que será que eu sou tão incapaz? Por que eu sou tão despreparada? Eu chego a pensar e a ouvir de mim mesma, afinal de contas, essas vozes estão aqui, que eu sou despreparada. Mas aí eu paro e penso, será que essas vozes são minhas mesmo? Talvez não sejam. Talvez elas ressoem aqui há anos e há anos eu as escute e isso possa contribuir para o meu nível de insegurança. Então, estar presente para perceber essas vozes é o primeiro passo que nós damos para saber impedi-las e dizer, ok, isso eu quero escutar e isso eu não quero escutar, porque eu quero viver, eu quero, usufruir da minha vida, das experiências nas quais eu escolho viver, das quais eu escolho viver. Então tem coisas que são importantes de eu escutar e tem coisas que vão me atrapalhar se eu continuar escutando. E aí, já parou para escutar o teu diálogo interno? Treinar essa escuta, começando pelo treino da tua escuta externa, é um bom primeiro passo. E aí, em seguida, a gente parte para as técnicas que nos ajudam a desenvolver uma capacidade cada vez maior de ter clareza, atenção e presença em prol do domínio da ansiedade e do domínio das nossas melhores e piores emoções e pensamentos. Eu estou com inscrições abertas para o curso do Respira Todo Dia. Neste curso eu ensino toda a base da reeducação respiratória, as técnicas de mindfulness, atenção plena, partindo e evoluindo para a meditação, com aulas ao vivo acompanhadas por mim. Eu quero muito poder formar pessoas que tenham esse poder nas próprias mãos, de dominar o seu corpo através de técnicas específicas que as façam serem pessoas cada vez mais lúcidas e donas das suas vidas e não apenas vítimas. Se você quiser saber mais sobre esse curso, clica nesse link aqui embaixo, independentemente de qualquer coisa, comenta nesse vídeo se ele faz sentido para você, curte, assine o nosso canal e compartilhe com os seus amigos e amigas. E aí, será que você tem esse poder da escuta? Consegue perceber essa aceleração de pensamentos te atrapalhando? Me conta mais aqui. Um beijo, até a próxima.